TV Aberta São Paulo, no Quality by Maracelo de hoje estamos recebendo o Dr. Alexandre Vicente dos Santos. Ele é advogado na área de direito trabalhista, na área de direito imobiliário. E assim, ele tem um escritório com os sócios dele. E gostaria muito, gente, muito que vocês prestassem atenção nessa pauta de hoje, porque assim é importante para você, para mim, para todos nós. Confiram. Olá, Maracedro, tudo bem? Um prazer estar com você aqui, falar para você, para os seus telespectadores. Estou muito honrado em receber esse convite seu e falar para a TV Aberta São Paulo. Quero que esses minutos agora sejam bastante proveitosos, produtivos e que a gente consiga trocar essas informações com os telespectadores importantes, sobretudo me conhecer também. Acho que realmente assim... fico muito grato com você por isso, tá bom? Obrigado mesmo, já fico aqui, já antecipo a minha gratidão para com você. Meu nome é Alexandre Vicente dos Santos, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou sócio do escritório Alexandre Santos Advogados. Fica aqui em São Paulo, no bairro da Vila Mariana, muito próximo à Avenida Paulista. E nosso escritório ele atua na área empresarial e também na área de condomínios. Nós temos esses dois focos. A empresarial tem um tripé. Para quem não é do ramo, esse tripé ele consiste em ser na área tributária, na área trabalhista e na área civil. E como eu falei, a gente abriu esse leque também para a área de condomínios, para dar uma assessoria específica para condomínios. Eu sou formado em Direito pela FMU, aqui de São Paulo, pós-graduado pela Universidade Mackenzie, em Direito e Processo do Trabalho, mas também fiz essa especialização em Direito Imobiliário, em razão da gente abrir essa área no nosso escritório, tá bom, pessoal? Quero dizer a vocês que a área tributária ela é uma área que lida com a parte de impostos, taxas, tributos, restituições, compensações, essa questão da defesa do interesse das empresas em execuções fiscais, quando tem algum tipo de pendência nessa área, seja no âmbito municipal, estadual ou nacional, na Fazenda Nacional, tá? E temos também na área civil, ela diz respeito no nosso escritório na atuação do consultivo preventivo, principalmente em análise de contratos para as empresas e para os clientes que somos indicados, enfim, empresas de diversos, tanto microempresa, empresa pequena, empresa média, enfim, a nossa carteira de clientes tem uma gama de empresas e de pessoas físicas autônomas que a gente também presta serviço. Hoje em dia, mais do que nunca, os microempresários, os autônomos precisam também desse respaldo jurídico e muitas vezes uma assessoria ela pode ser cara, pode parecer um pouco alta para aquele trabalhador, para aquele empreendedor, e a gente consegue atingir esse público também fazendo um trabalho adequado, qualificado e que caiba para ele também no orçamento dele. Então, muito importante isso. E essa área civil, quando a gente fala de análise de contratos e também da defesa dos interesses, quando estamos lá no contencioso já, é muito importante. E nós fazemos esse trabalho para as empresas e para essas pessoas autônomas, esses empreendedores. Na área de direito imobiliário, a gente atua especificamente atendendo os interesses dos condomínios. Então a gente faz esse trabalho na área trabalhista para os condomínios. Então, quando a gente tem, o condomínio recebe uma ação trabalhista de um porteiro, de um funcionário da limpeza, então o condomínio precisa desse advogado para defendê-lo nessa causa e a gente é contratado para isso. Também, ainda dentro dessa parte de direito imobiliário, as questões relacionadas
aos próprios condôminos. Então, quando um condômino entra com uma ação contra o condomínio em razão de uma obra, se há uma discussão por conta de uma atitude, conduta, gestão, tomada de decisão de um síndico, por exemplo, então assim, acaba se judicializando esse tema, e aí nós atuamos nesse segmento também para dar esse auxílio, essa assessoria para os condomínios. Eu sou formado há praticamente 20 anos, atuei por alguns anos em escritórios aqui da cidade de São Paulo, aprendi muito pelos escritórios que eu passei, até constituir o meu próprio escritório. Hoje eu tenho uma equipe por trás de mim, tanto na área jurídica, técnica quanto administrativa, que dá esse suporte para que eu possa realmente desenvolver um bom trabalho e a minha equipe possa desenvolver um bom trabalho para os nossos clientes, né? Então é importante isso, e estamos localizados num bairro de fácil acesso, então próximo a metrô, isso é importante também, a gente sempre preocupado com os nossos clientes, em atender os nossos clientes da melhor maneira possível. Hoje vivemos uma situação de pandemia, né, tanto no mundo quanto em nosso país. A Covid-19 realmente trouxe tantas mudanças para nós, coisas tristes que a gente lamenta aqui já em razão de mortes que aconteceram durante todo esse período, mas também trouxe mudanças relacionadas ao mercado de trabalho, relacionadas às empresas. Tantas empresas hoje fecharam e elas têm aí pendências na área tributária, tem pendências na área trabalhista, tantas micro, pequenas empresas estão passando dificuldades, fecharam suas portas e vão precisar de uma assessoria, vão precisar de uma assessoria para poder caminhar novamente, quem sabe restabelecer ou pelo menos encerrar, mas sem ter uma pendência para a pessoa física, para aquele empreendedor. E aí a gente procura sempre dessa assessoria, isso é muito importante. Dentro desse momento, eu trouxe um tema para a gente apresentar, Mara, que virou na verdade um assunto mundial. Hoje as pessoas foram tiradas dos seus escritórios, das suas empresas, e estão trabalhando em casa, que é o chamado home office, o teletrabalho também, né? Então mudou muito essa configuração do mercado de trabalho. E o que a gente percebe? Hoje a gente vive essa situação em virtude da pandemia, mas o futuro está aí. Como vai ficar essa história, né? Como vai ser daqui para frente esse mercado de trabalho? Como que as empresas vão atuar com as experiências que estão tendo agora nesse momento? Então assim, fizemos um trabalho muito importante no nosso escritório para várias empresas, inclusive para condomínios também, colocando um norte e dando um esclarecimento sobre o home office. Muitas empresas, inclusive, adentraram a essa forma de trabalho sem ter uma assessoria correta. Simplesmente pegaram os trabalhadores, seus empregados, olha, pandemia, então tem que ficar em casa, os órgãos sanitários, os governos mandaram, restrição, tem que ficar, a gente tem que combater. Esses trabalhadores foram colocados em suas casas, mas foram colocados de que forma, com qual regra, né? O home office entrou na vida desses trabalhadores através de um solavanco, né? E as empresas não tiveram tempo nem de sequer ter uma assessoria. Eu falo isso até por conhecimento de causa de uma empresa grande aqui de São Paulo, que teve que colocar seus funcionários em home office, mas não fez um contrato aditivo, não estipulou regras, não colocou qual é a carga horária, se o trabalhador está lá na casa dele com uma estrutura para poder desenvolver esse trabalho. E que estrutura que é? Tem mesa, tem cadeira, computador, notebook, no celular, ele tem iluminação adequada? Como é que está a situação insalubre daquele trabalhador dentro da casa dele? Ele teve tempo desse trabalhador de se adequar com a família? Tem filhos? Tem a escola que virou online? Precisa dar lá o almoço para o filho? Precisa almoçar? Então assim, mudou tudo completamente. E as pessoas tiveram que correr atrás das suas próprias necessidades e adequações. E as empresas também. Só que o que a gente buscou para os nossos clientes foi dar esse respaldo justamente para não criar um passivo trabalhista.
E esse é um trabalho que a gente faz no nosso escritório muito importante, que muitas vezes tanto o cidadão, a pessoa ali individual, o autônomo, o microempreendedor, a pequena empresa, às vezes não se atenta em contratar um serviço de assessoria jurídica preventiva, consultiva, para antes de chegar ter problemas, né? Para que no futuro isso não se torne, na verdade, um problema. Essa que é a verdade. Então, assim, a gente deu essa assessoria para os nossos clientes. Então, o que nós fizemos? A partir do momento que um cliente nos procurou e falou assim: Dr. Alexandre, eu vou ter que colocar meus 20 empregados em home office. É só eu pegar e colocá-los lá, mandá-los para casa? Funciona assim? Como é que vai funcionar? Porque a partir do dia tal eu já não vou poder abrir, eles não vão poder estar lá. E aí a gente procurou fazer um trabalho, um planejamento para esse cliente, e assim outros clientes tiveram essa necessidade, e a gente conseguiu avançar bastante no número de clientes, de pequenas, médias empresas que precisaram, para que eles se sentissem seguros no que eles estavam fazendo. Assim como os trabalhadores também estivessem assegurados da coisa certa, da melhor maneira possível. Então, assim, como que funciona? O home office não nasceu agora na pandemia. O home office, ele existe já há muitas décadas atrás. Muitas atividades já vinham transformando seus trabalhos em home office. Muitas empresas já tinham alguns setores, algum departamento em home office. Timidamente, mas tinham. Os Estados Unidos foi um dos prepulsores do home office, desse teletrabalho, na década de 80. Lá na década de 80, começou a evolução dessa parte de celulares, de computadores, de internet. E aí as empresas começaram a encontrar esses caminhos. Por quê? O home office, é lógico, ele traz uma redução de custo para a empresa, não tenha dúvida disso. E para o trabalhador tem também algumas vantagens e desvantagens, que eu vou até citar aqui, Mara, para o seu público, para os telespectadores, para saber. Alguns estão trabalhando em home office e de repente não estão se dando conta de se está certo, se não está, qual é o futuro, e o que as empresas vão fazer. Né? Então, assim, é importante isso, e a gente deu essa assessoria nesse sentido. Então, olha, tem que ser feito um contrato aditivo, tem que ser feito um contrato com todas as regras, com todas as condições, e eu vou falar um pouquinho disso para vocês aqui, para vocês terem essa noção, né? E historicamente falando, eu disse que nasceu lá nos Estados Unidos na década de 80, aqui no Brasil ele foi formalizado em 1997, o home office, não na lei, não nasceu legalmente, mas formalmente nasceu em 1997, através de um seminário onde estava se discutindo naquela época as condições para o terceiro milênio, como é que iam ficar os negócios e o ambiente de trabalho para o terceiro milênio com a tecnologia que estava chegando naquela época. Em 1997 aqui no nosso país, a gente começou a evoluir na questão tecnológica de celulares, computadores, notebook. Então, assim, essa evolução o mercado teve que acompanhar. Então, assim, lá em 1997, as empresas começaram a se tocar um pouco mais nessa questão do home office. E isso foi muito legal, foi muito importante. Então, assim, quando a gente assessorou o nosso cliente, por exemplo, esse primeiro cliente, quando ele foi lá em fevereiro ou março de 2020, quando ele falou da questão da mudança dos trabalhadores, dos empregados deles, nós vamos fazer um contrato aditivo, seguindo a regra da legislação que nasceu no ano de 2017, com a reforma trabalhista, e aí nasceu a questão do teletrabalho, que é o home office. Então, assim, naquela época, já tinha lá a regra, em 2017 já tinha lá estabelecido em seus artigos 75 e seguintes, quais eram as regras do teletrabalho. E lá falava, a empresa deve fazer um contrato aditivo e colocar qual vai ser a jornada de trabalho, né? Como vai ser o controle dessa jornada. A empresa vai ceder os equipamentos para o trabalhador vai adquirir esses equipamentos, vai ser reembolsado, as despesas. Um trabalhador que vai trabalhar em sua residência, ele não pode chegar e sentar na mesa da cozinha, na cadeira que ele faz uma refeição ali por alguns minutos no seu dia a dia, para sentar e trabalhar por horas na questão ergonômica, vai estar errado.
vai ter consequência, vai ter dores nas costas, coluna, mau jeito. Então, assim, são essas questões que a gente tinha que tratar no contrato aditivo. E eu percebi que muitas empresas não fizeram esse contrato. Atropelaram pela urgência que tinha o caso, só que assim, já se passou mais de um ano. Então precisa adequar. E como é que vai adequar? Vai continuar? Se vai continuar, essas empresas têm que fazer uma adequação. Tem que ir lá na casa do trabalhador. Sabe, Mara? Tem que chegar lá e ver como é que está a cadeira dele, como é que está a mesa que ele trabalha, como é que está a iluminação da casa dele, o computador que ele está usando, a internet. É uma internet de qualidade, não é? Para que ele consiga produzir, consiga trazer um resultado para a empresa. Então, assim, é lógico, tem que pensar lá no trabalhador e tem que pensar também no resultado, na produção. O trabalhador teve sim alguma vantagem de estar em home office. Qual vantagem? Ou quais vantagens? Ele está mais próximo da família, ele não precisa ficar se deslocando num transporte público lotado, seja ônibus, seja metrô. Ele não precisa sair 2, 3 horas antes da tua casa para chegar lá às 7, 8 horas da manhã e entrar naquele horário fixo, rígido da empresa. Então, assim, ele escapa do trânsito para aqueles que utilizam veículos para se deslocarem para o trabalho. Eles escaparam daquele trânsito caótico. Hoje o trabalhador acorda, toma um banho, toma um café, senta lá na tua mesa e vai trabalhar. Aqueles que têm uma condição melhor, uma estrutura melhor, tem uma sala, tem um quarto separado, um escritório, uma biblioteca, algo do tipo, com uma mesa adequada, com uma cadeira adequada, com iluminação, equipamento, notebook de última geração. E os que não têm, como é que funciona? A empresa vai fornecer? Não vai? Se não fornece, como é que vai fazer? Vai reembolsar? Não vai? Então precisa tomar muito cuidado. E aí repito de novo, a necessidade, Mara, que as empresas têm de ter uma assessoria preventiva e consultiva. E não só contenciosa. O problema não é assim, estourou, aí contrata e chama o advogado. Aí pode ser tarde, aí pode ser mais difícil, pode ser mais caro. Então assim, o preventivo e o consultivo, ele tem uma importância gigantesca dentro de um escritório de advocacia. E importância essa que é para com o seu cliente. Então, é isso que eu estou querendo deixar aqui. A dica que eu já antecipo. Use o seu advogado. Use e abuse do escritório que você tem contrato. Fala, doutor, eu preciso de uma preventiva, de uma consultiva. Eu não quero ter o problema lá na frente. Eu quero pagar uma consultoria para não ter problema e não eu ter que pagar só quando o problema aparece, que realmente é mais caro, o trabalho é bem maior, despende audiências, recursos, petições, é o trabalho mais volumoso que um advogado tem, aí, é na hora de estar lá dentro do contencioso, e aí custa mais caro, evidentemente. Então assim, procurem usar muito da assessoria preventiva e consultiva. E nesse momento que a gente está vendo, é importante. Talvez agora muitos de vocês que estão aqui me assistindo não estão enxergando ainda o que será o amanhã. Porque esses trabalhadores que estão lá em home office, eles vão ter problemas físicos, psíquicos, que o home office vai levar, vai trazer. Tem vantagem de estar junto com a família, mas tem a vantagem, tem a desvantagem. Qual? De não ter mais a integração social. Não tem mais um ambiente com várias pessoas trabalhando. Não consegue trocar ideias, está ali dentro de casa, sozinho, focado. O isolamento. Basicamente isolamento. Eu trouxe até aqui para vocês uma relação de situações para citar. Tenho aqui como um exemplo excesso da carga horária. Tem trabalhadores que não vão controlar isso. Quem vai controlar a questão da jornada? Muitas empresas não têm como controlar. Inclusive o artigo 62 da CLT, ele fala que o trabalho home office, o teletrabalho, não exige, não tem o controle de jornada. Mas empresas têm como fazer, evidentemente. Eu tenho como citar aqui uma outra grande empresa que os seus colaboradores que estão lá em home office,
Para acessar, iniciar o dia de trabalho, eles acessam um programa, o sistema da empresa. Eles fazem um login. A hora que eles fazem o login, pronto, ali já está sendo feito um controle da jornada. E aí depois, quando eles encerram o expediente de trabalho, eles encerram, fecham o login. Está feito o controle do início da jornada e também do final da jornada. Mas esse horário inteiro do expediente não tem como controlar, evidentemente. Salvo ser uma reunião com audiovisual, através de uma videochamada. Então, assim, eu percebo que alguns clientes costumam fazer reuniões surpresas, várias reuniões na semana. Para quê? Para ver se o trabalhador, se o empregado está ali, está ativo, está disponível. É ali que ele vai perceber como está indo a jornada de trabalho desse empregado. Evidentemente que hoje, com o home office também, o mais importante que uma empresa vai ter é o resultado, a produção. O trabalhador vai ter que entregar o resultado. Eu percebo que essa flexibilidade que vai dar para o empregado, ela é muito perigosa. Porque assim, o empregado dentro de casa, ele tem distrações muito grandes. Então, por exemplo, tem que fazer um almoço, a televisão está ali perto, é uma tentação, a rua tá fácil de sair, voltar, entrar, aquelas escapadinhas, eu vou dar um pulo rapidinho na loja ali e já venho, depois eu termino o meu trabalho. Vão ter essas situações, mas ela vai ter que entregar o resultado. Ela vai ficar à noite trabalhando? Pode ser. Ela pegou 2, 3 horas do dia dela para resolver um assunto particular, que ela vai ter que depois à noite, meu filho vai dormir, a hora que o meu filho ou minha filha dormir, aí eu vou sentar e vou fazer meu trabalho, amanhã eu entrego. De uma forma ou de outra, amanhã eu tenho que entregar esse relatório, eu tenho que entregar esse parecer, eu tenho que entregar essa planilha. Então assim, as pessoas vão se programar dentro das suas vidas particulares e pessoais, tudo ali meio misturado, o profissional com o pessoal, mas tem que dar conta do recado. Não adianta ir para o home office, seja por uma imposição da empresa, por uma imposição de uma situação de saúde que estamos atravessando, e entrar num relaxamento, porque aí a produção não vai acontecer. E vai acontecer o quê? Uma dispensa, uma demissão, por falta de produção, de resultado. Então assim, os trabalhadores têm que tomar muito cuidado nesse aspecto. E as empresas, por outro lado, têm que tomar muito cuidado com a situação do trabalhador que está lá na casa dele. Hoje a gente, na verdade, tem vários tipos de home office, de teletrabalho. Pode ser que esse trabalhador esteja num shopping, está fechado, mas logo mais recebamos notícias que o comércio será reaberto, então os shoppings também serão reabertos. Muita gente às vezes está no shopping com o notebook na praça de alimentação trabalhando, no aeroporto, entre uma viagem e outra, num hotel. O home office hoje é tudo isso, né? O home office é estar longe, à distância do escritório da empresa, seria isso. O conceito mais amplo e correto é isso. O que é hoje o teletrabalho ou home office? É você trabalhar à distância do escritório da tua empresa, de qualquer ponto. Uma coisa que vai vir discussão lá na frente, por exemplo, eu sei de empresas que não estão custeando essa despesa que o trabalhador está tendo dentro de casa. Tem energia, internet, aí tem a questão, eu tive que comprar a cadeira adequada, eu tive que comprar a mesa adequada, eu tive que remontar. Então, esse investimento, se a empresa não custeou, não contribuiu, não fez nada, amanhã ou depois pode gerar um passivo trabalhista. Pode ser pouco, mas você coloca 10 funcionários, 20 funcionários, 100 funcionários, pode trazer um problema, pode trazer um transtorno. Sem contar as questões de saúde, ergonômicas que eu falei. O trabalhador começa a reclamar de dor na coluna, dor nos ombros, tendinite, por conta de trabalho. E o que a própria legislação, o que a doutrina fala, o que o aplicador do direito tem entendido? A empresa tem que estar atenta. Então, assim, se ela colocou um funcionário lá em home office, vai lá, fiscaliza, eu vou fazer uma visita para você. Deixa eu ver como é que é a sua casa aqui, onde você trabalha. Qual que é o seu ponto de trabalho aqui? É aqui, na cozinha. Na cozinha, aí parece que não é muito adequado. Falta isso, falta aquilo. Eu vou te ajudar, eu vou pagar isso, eu vou comprar aquilo. Se o trabalhador se recusar, não, relaxa, fica tranquilo. Não precisa ir lá em casa, não. Pode ficar cegado. Lá eu me viro. É perigoso, né?
Porque amanhã ou depois, se você não tiver isso formalizado, registrado, amanhã ou depois vai cair na conta da empresa. Você que está na condição de empregado, dentro de casa trabalhando, atente-se a isso. Suas condições estão boas, o ambiente está bom, você consegue produzir, barulhos externos, a família toda hora chamando, você está conseguindo desenvolver esse trabalho, como é que está a sua cabeça nesse ponto, o seu corpo, né? E do lado da empresa, se você é o empregador, você está acompanhando a legislação, você fez o contrato aditivo, você colocou as regras, você foi lá, olhou como é que está o local de trabalho daquele empregado. Isso é muito importante para todas as partes, tá bom? Então a grande dica é essa, consulte sempre um advogado, mas foca nessa questão do preventivo e do consultivo, que vai evitar muito problema. A gente recebe muita coisa no escritório, Mara, que vem já assim numa situação grave. Não pense que a área jurídica é só audiência, é só processo, é só discussão. Não, gente. A área preventiva e consultiva, ela é muito importante para ambas as partes. Teve um cliente meu numa questão de direito imobiliário, na verdade era um contrato de locação. Ele confiou na assinatura lá da própria locatária, ele como locador, não, tá tudo certo, não vou nem consultar. Trouxe uma dor de cabeça enorme para ele. A pessoa tinha mais de 12 processos de despejo, de cobrança. Ele acabou tendo um prejuízo, óbvio. Se tivesse consultado antes, a gente teria percebido. Não entra nessa. Essa aqui você não pode entrar. Vai ser prejuízo. O pouquinho que ele ia gastar com a assessoria ia ser infinitamente menor do prejuízo que ele deu. Então, assim, essa é a grande dica de hoje. Se atentem para essas questões, para esses detalhes. E eu quero agradecer novamente a Mara. Obrigado por participar do seu programa. Estou muito feliz. Aqui na conversa que a gente teve, olha, passou tão rápido, não dá nem para perceber, né? E a gente tem tanta coisa para falar, tantos temas, até da própria área do direito imobiliário, Mara, é uma área muito bacana. Um dia eu quero fazer um tema com vocês, para vocês conhecerem um pouco mais de vários assuntos importantes e legais para a gente conversar. Muito obrigado, até um próximo programa. Se cuidem, usem máscaras, distanciamento por enquanto e que a vacina venha logo para todo mundo, tá bom? Muito obrigado.